Oi, gente, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro O Poderoso Chefão, de Mário Puzo. É uma honra estar aqui para conversar com vocês sobre o livro que inspirou um dos meus filmes favoritos da vida. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, eu tenho há muito tempo esse box aqui bonitinho com os 3 filmes, né? A trilogia de Poderoso Chefão. E eu sou completamente apaixonada, gente. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esses filmes, sério. Já fiz também, meu marido assistir comigo, enfim, meu pai. Eu adoro, tanto pelas atuações quanto pelo impacto da história, né? Esse filme já é um clássico do cinema já há muito tempo e, assim, é extremamente emblemático. Todo mundo consegue reconhecer, né, aspectos aqui do Poderoso Chefão em referências, né, referências em camisas, estampas, né, de camisas, de canecas, enfim. Eu acho que acabou se tornando realmente um ícone, assim, né, uma coisa super conhecida na cultura pop. E eu sou apaixonada, confesso que quando eu recebi a proposta pra resenhar este livro aqui pra vocês, eu fiquei empolgadíssima. Confesso que fiquei também um pouquinho com medo, porque eu vi que era enorme, assim, eu falei, caraca, gente, que livro grande, eu não imaginava que era tão grande, apesar de eu já ter visto algumas edições de sebo. Acho que nem tinha uma edição bonita, assim, na época que eu procurei esse livro, só tinha edições realmente publicadas há muitos anos, muito velhinhas, assim, já de sebo. E talvez até por isso eu nunca tenha lido, nunca tenha, assim, me inspirado a comprar mesmo ali, né, aquela edição de sebo pra ler, não sei. As edições que eu achei também não estavam em bom estado, mas fiquei felicíssima de receber essa nova edição aqui da Editora Record, gente, super linda, toda caprichada. E, gente, eu fiquei muito feliz mesmo de conseguir realizar essa leitura que eu já tô adiando também, acho que desde o final do ano passado que eu tava pra ler. E quando eu realmente peguei pra ler, assim, sabe, que eu engatei na leitura, gente, foi que, assim, foi uma beleza. Eu já li o livro quase todo ali em coisa de 1,5 semana, assim, 1 semana e pouco. Gente, apaixonada estou. Agora sim eu posso conversar com vocês, então, sobre o que eu achei desse livro. Eu acho que a maioria das pessoas que tá assistindo esse vídeo, inclusive, já sabe um pouco sobre o que se trata essa história, por conta do filme, né? Então, eu vou ser um pouco sucinta aqui e falar mais sobre as minhas impressões mesmo da leitura. Mas agora vamos ao enredo desse livro. O livro vai falar sobre a máfia italiana nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, onde estão as principais famílias italianas, inclusive a família Corleone, que é siciliana, e ele vai a fundo na história da família desde quando a família chegou, no caso, né, o chefe da família, que é o Vito Corleone, desde quando ele chegou então nos Estados Unidos, muito jovem, procurando trabalho, procurando um lugar pra morar, e todo o seu crescimento profissional, que eu vou comentar mais ao longo do vídeo, o casamento, a chegada dos filhos. Então a gente vai acompanhar toda a vida dele mesmo. O livro ele é bem detalhado, assim, todos os personagens, não só na família Corleone, né, que é a família principal que a gente vai acompanhar aqui, mas a gente vai ficar sabendo de vários detalhes de vários outros personagens secundários. E isso foi uma das coisas que eu achei mais interessante nesse livro, que eu não esperava tanto, porque da minha experiência com o filme, né, eu lembro de as coisas serem um pouco mais focadas mesmo na família Corleone, enquanto aqui a gente tem muitas outras informações, o que foi ótimo pra mim como uma fã da história, né, eu poder ter extras e saber mais sobre outros personagens, né, sobre seus próprios dilemas, suas famílias. Então a gente vai acompanhar a vida do Vito Corleone até ele se tornar um Dom, que é, assim, como se fosse mesmo o chefe da família e o responsável pela sua organização ali, tanto profissional quanto familiar mesmo. E organização eu falo justamente porque a vida profissional do Vito Corleone, né, acaba se tornando uma organização criminosa, né, ali eles estão controlando polícia, políticos, gangues, enfim, criminosos no geral. Então ele começa a sua vida profissional trabalhando honestamente em uma mercearia, assim, meio que de favor ali de uma família italiana, porém com muitas dificuldades, especialmente depois com a chegada dos filhos, né, ele acaba se envolvendo com questões mais criminosas, né, e ele vai, ao passo dos anos, se envolvendo cada vez mais com jogos ilegais, com tráfico de bebidas, de armas, e as coisas vão ficando cada vez maiores, né, e ele também vai acumulando muita riqueza ao longo desses anos e se torna essa figura tão importante ali naquela sociedade, naquela comunidade. Entre as famílias italianas de Nova York, a família Corleone se torna realmente a mais importante, mais poderosa, justamente pelos contatos do Don Corleone. E o interessante, né, que eu vou comentar agora com vocês, que eu acho que a maioria das pessoas que conhece a história do filme, enfim, já sabe, é que ele se intitula, então, O Padrinho, né? O nome original do livro é The Godfather, que significa o padrinho, porque ele acaba apadrinhando as pessoas, né? Que é uma forma de ele conquistar a lealdade das pessoas, né? Se colocando
colocando numa posição de ajuda, né, de auxiliar na vida daquela pessoa, de resolver algum problema. E é muito interessante como na história a gente vai vendo que ele realmente se tornou essa pessoa, não foi algo assim instantâneo. A gente vê desde lá atrás, quando ele não tinha essa influência tão forte, ele já era essa pessoa que conquistava a lealdade dos outros, mas não é uma coisa assim totalmente porque ele é bonzinho, né? Ele realmente oferecia os seus serviços, ajudava a pessoa em alguma coisa, em algum momento ele ia lá cobrar dívida, né? De uma maneira assim muito amistosa, mas as pessoas sabiam que elas não poderiam recusar, né, fazer algo por ele, algo que ele estivesse pedindo. Então ele se torna essa figura poderosa de padrinho, mas através de uma amizade, através de uma prova de lealdade. Então você acaba simpatizando com ele por tudo isso, né? Porque é uma figura realmente que provoca um certo respeito no outro, né? E ele é muito carismático também aqui na história, né? Os valores que ele tem também familiares fazem com que você sinta uma certa simpatia por ele, mesmo sabendo todas as coisas erradas que ele faz ali por trás, né? Assassinatos e, enfim, aqui a história é bem violenta, inclusive, né? Tem várias cenas de agressões, de crimes mais pesados e tudo, mas mesmo assim, quando vai pro seio familiar ali, né, você consegue simpatizar com vários personagens, não só com ele, né, mas com os filhos também, com outras pessoas, outros criminosos ali que fazem parte da organização, mas que você vê eles como pessoas também, com família, com sentimentos, com amizades, e você percebe quando um deles é traído, que você fica arrasado, então você acaba simpatizando mesmo, né, por incrível que pareça. E eu acho que muito disso também veio com o filme, né, porque eu, por exemplo, li o livro depois do filme, então ficou bem marcado pra mim a figura do Marlon Brando e do Al Pacino, por exemplo, que eu, assim, sou apaixonada, então as atuações também do filme fazem com que você crie essa simpatia mesmo pelos personagens. E no livro, como eu falei, tem mais ainda sobre a história de vida deles, então muitas vezes você pensa por um outro lado, né, afinal de contas, esses personagens estão fazendo justiça com as próprias mãos, estão conquistando suas próprias coisas, estão ganhando a vida, cuidando das suas famílias, e de fato o padrinho, né, o Don Corleone, ele cuida dos seus afilhados, assim, muito bem, né? Ele não deixa ninguém passar necessidade, não deixa ninguém passar apertos, né? Ele consegue coisas que, assim, até Deus duvida, sabe, pra essas pessoas. Então é uma história muito envolvente, porque você realmente simpatiza, sabendo que você não deveria simpatizar, você se empolga aqui com as coisas que acontecem, porque tem muita ação no livro, sabe? Você fica arrasada quando pessoas morrem, mesmo sabendo que essas pessoas não são boas pessoas. Então é um livro realmente sensacional, gente. É muito bem descrito, assim, a estrutura narrativa que o autor coloca aqui, fazendo flashbacks, indo e vindo no passado, pra te dar um contexto melhor de todas aquelas famílias, de todas as rixas, dos confrontos que acontecem. E o grande conflito da história é que acontece uma coisa X e o Don Corleone tem que consentir com algo que ele não concorda, porém, por ele não consentir, isso acaba gerando uma grande guerra entre as 5 famílias, né? Acontecem tragédias, realmente se torna uma guerra muito sangrenta, muitas pessoas morrem, e ele acaba, né, consequentemente, tendo que passar, então, a sua posição de Dom, de chefe da família ali, para um dos seus filhos, né? E ele tem 4 filhos, sendo 3 deles homens, sendo que, assim, um dos filhos não se interessa pelos negócios da família, quer o máximo de distância possível. O outro filho, que seria o mais indicado, né, é um pouco esquentado, acaba sempre metendo os pés pelas mãos. E o outro filho é, assim, meio aéreo também, não é uma pessoa que entende muito dos negócios da família, né, não se envolve. Então as opções são escassas, né, mas Don Corleone precisa tomar uma decisão para quem ele vai passar, então, esse posto. É um livro sensacional, gente, assim, é um dos favoritos, se tornou, né, um dos favoritos da vida, já era um dos filmes favoritos da vida, agora é um dos livros também. Confesso pra vocês que não é o tipo de livro que eu super correria atrás, não é um assunto, né, por exemplo, máfia italiana, não é um assunto que super me chama atenção, nem em livros, nem em filmes, mas essa história em específico, eu acho que ganhou meu coração desde o filme e agora, com certeza, se tornou um dos meus livros favoritos da vida também. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica de livro. Se vocês já são fãs dos filmes, aproveita já pra ler o livro, porque realmente, como eu falei, tem muita coisa extra, mas se você ainda nem assistiu aos filmes, vale muito a pena ler o livro primeiro. Aproveita então pra já adquirir o livro, ler antes de assistir o filme, que eu tenho certeza que a experiência vai ser, assim, fantástica. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal, um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.